Uma boa noite para quem nos acompanha nesta quarta-feira, dia 11 de dezembro. Eu sou Isabela Melano e agora vamos aos destaques do Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça aprova reconhecimento de causa da morte e permite emissão de certidões de óbito de mortos e desaparecidos na ditadura militar. Destaque de Vitória Famer. A iniciativa foi proposta pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que apontou a ação como simbolicamente importante e que alivia, de certa forma, a dor dos sobreviventes e das famílias que sofreram com a perseguição política que se seguiu ao golpe. Presidente do Supremo Tribunal Federal afirma que o Judiciário não tem participação ou responsabilidade sobre a crise fiscal brasileira. E o ministro Luiz Fux vota por remoção de conteúdos nas redes sociais sem ordem judicial. E ministro Luiz Roberto Barroso pede vista em julgamento do Marco Civil da Internet. No destaque, o voto do ministro Luiz Fux. Esse escopo não tem nada a ver com liberdade de expressão, criando uma terra sem lei, gerando atritos sociais. E ainda, a CNJ estabelece que tribunais devem impulsionar atendimento à população em situação de rua. Agora são 6 horas e 17 minutos, o Radar da Justiça está no ar. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. O Conselho Nacional de Justiça aprovou o reconhecimento de causa da morte e permitiu a emissão de certidões de óbito de todos os mortos e desaparecidos vítimas da ditadura militar. As informações com a repórter Vitória Famer. O Conselho Nacional de Justiça regulamentou o dever de reconhecer e retificar o assento de óbito de todos os mortos e desaparecidos vítimas da ditadura militar brasileira, reconhecidos pela Comissão Nacional da Verdade. Nesses documentos, não constavam a data e a causa da morte, mas apenas a observação sobre a Lei nº 9.140, de 1995, que reconhece como mortas as pessoas desaparecidas em razão de participação ou acusação de participação em atividades políticas no período aproximado de 1961 a 1988. Agora, na causa mortes dessas pessoas, passará a constar a informação de morte não natural, violenta, causada pelo Estado, a desaparecido no contexto da perseguição sistemática à população identificada como dissidente política no regime ditatorial instaurado em 1964. A iniciativa foi proposta pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que apontou a ação como simbolicamente importante e que alivia, de certa forma, a dor dos sobreviventes e das famílias que sofreram com a perseguição política que se seguiu ao golpe. O chamado assento de óbito é lavrado pelo oficial do Registro Civil após a declaração de óbito para comprovar o falecimento de uma pessoa. De acordo com o texto aprovado, as lavraturas e retificações dos assentos de óbitos durante a ditadura serão baseadas nas informações constantes do relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Segundo a ministra Macaé Evaristo, a decisão reaviva a importância da Comissão da Verdade, criada há 13 anos para investigar as violações de direitos humanos ocorridas à época. Da agência Rádio Web, Vitória Famer. E hoje o STF realizou sessão plenária para a continuidade do julgamento de 2 ações que discutem a necessidade de ordem judicial para que provedores de internet removam conteúdos postados por terceiros. Esta é a 4ª sessão dedicada ao tema. Nesta tarde, o relator da segunda ação, o ministro Luiz Fux, proferiu o voto. No caso do relator, a Google recorreu da decisão do acórdão da primeira turma do Juizado Especial Cível de Belo Horizonte, que confirmou a sentença condenatória responsabilizando a rede social Orkut pela remoção da página intitulada Eu Odeio a Liandra, além de determinar também o pagamento de R$10 mil por danos morais à vítima, uma professora. Mesmo após notificação, a Google se recusou a retirar do ar a página que continha as ofensas. A ação aborda, portanto, a possibilidade de remoção de conteúdo que possa violar direitos de personalidade, incitar o ódio ou propagar notícias falsas mediante notificação extrajudicial. Vamos ouvir o que disse o ministro Luiz Fux. Se após ordem judicial específica não tomar providências, no âmbito dos seus limites. Olha que zona de conforto. A plataforma chega e diz assim, não tem condições, não tem como tirar. Não tem como tirar. Deixa isso aí. Isso é para garantir a liberdade dos negócios. E como é que garante a liberdade do negócio? Degrada a pessoa. Mas por que isso garante o aumento dos negócios? Porque isso circula, isso viraliza. E quanto mais clique na viralização da degradação, aparecem mais anúncios. Rende mais dinheiro. Esse escopo não tem nada a ver com liberdade de expressão, criando uma terra sem lei,
gerando atritos sociais. Aqui se disse várias vezes, temos que ter um ambiente, temos que moderar, a sociedade tem que ser melhor, a sociedade tem que ser menos raivosa. Na semana passada, o ministro Dias Toffoli, relator da primeira ação, declarou a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet e se posicionou contra a obrigatoriedade de ordem judicial para a remoção de conteúdos e destacou como exceções à regra os veículos jornalísticos que devem seguir a regulamentação específica da lei direito de resposta. O Toffoli também excluiu da responsabilidade civil provedores de e-mail, serviços de mensagens e plataformas de reuniões online, desde que não sejam utilizados como redes sociais. O ministro Luiz Roberto Barroso pediu vista do julgamento, que deve continuar somente na próxima semana. E foi também o ministro Luiz Roberto Barroso, que é presidente do STF e do CNJ, que afirmou que o judiciário não tem participação nenhuma na crise fiscal do Brasil. O ministro observou que desde 2017 o orçamento do judiciário não tem aumento. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Carolina Cassola. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que o judiciário não tem participação ou responsabilidade sobre a crise fiscal brasileira. Em conversa com jornalistas que acompanham o trabalho da corte, o ministro explicou que desde 2017 o judiciário está sob o regime de teto fiscal, ou seja, o orçamento é corrigido apenas pela inflação. Barroso destacou ainda que o setor representa 1,2% do PIB, mas esse percentual vem caindo. Perguntado sobre os salários dos magistrados, o presidente do STF salientou que abusos e pagamentos ilegais, ou seja, qualquer parcela não autorizada por lei, são inaceitáveis. No entanto, ele ponderou que a remuneração dos juízes deve ser comparada com a remuneração média do mercado jurídico. Caso contrário, a carreira deixa de ser atraente para as pessoas mais qualificadas. Em relação à decisão que estabelece critérios para a liberação de emendas ao orçamento da União, Barroso destacou que o Supremo interveio unicamente para dizer que é necessário ter rastreabilidade, controle e projeto sem interferir no volume de recursos nem na sua destinação. Da agência Rádio Web, Carolina Cassola. No próximo bloco, o STF valida a responsabilidade de representantes de transportadoras estrangeiras por imposto de importação. E ainda a segunda turma do STF encerra 2024 com mais de 6.500 julgamentos. Agora são 6 horas e 23 minutos, o Radar da Justiça volta já. Radar da Justiça. Os tribunais brasileiros que ainda não instituíram o Comitê Local Pop Rua Ajude passam a ter a obrigatoriedade de criar esses grupos em até 120 dias, assim como realizar mutirões de cidadania e acesso à justiça. A decisão foi tomada por unanimidade durante a 16ª sessão ordinária do Conselho Nacional de Justiça. Além da obrigatoriedade de criação dos comitês locais e da realização dos mutirões com período mínimo de 1 a cada 6 meses, o novo texto também delimita as competências tanto do Comitê Nacional quanto dos locais e detalha a composição desses colegiados. A nova resolução ainda institui o Prêmio Nacional Pop Rua Ajude. A finalidade é incentivar a adequação e execução da política para a população em situação de rua, de acordo com os princípios e diretrizes previstos no ato normativo. Por fim, foi estabelecido o Índice Pop Rua Ajude para gerenciamento, avaliação e monitoramento da execução da Política Nacional de Atenção às Pessoas em Situação de Rua pelos tribunais. E o STF validou a responsabilidade de representantes de transportadoras estrangeiras por imposto de importação. A repórter Priscila Mendes é quem traz as informações. Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal validou o trecho de um decreto que estabelece a responsabilidade solidária de representante de transportador estrangeiro no Brasil pelo recolhimento do imposto de importação. Para a Confederação Nacional do Transporte, a norma viola a exigência constitucional de lei complementar para dispor sobre direito tributário, além de infringir os princípios de vedação ao confisco, da capacidade contributiva e da livre iniciativa.
Para o relator da ação, ministro Gilmar Mendes, a norma não dispôs sobre normas gerais em matéria de legislação tributária, apenas criou uma nova hipótese de responsabilidade solidária em harmonia com o Código Tributário Nacional. A decisão foi tomada na sessão virtual e encerrada em novembro no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. Da agência Rádio Web, Priscila Mendes. E na última sessão do ano, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal apresentou um balanço dos trabalhos em 2024. Ao longo de 15 sessões ordinárias e 41 virtuais, o colegiado julgou 6.569 processos. Os dados não levam em conta os 292 casos que aguardam análise na sessão virtual que se encerra nesta sexta-feira. O presidente da segunda turma, ministro Edson Fachin, agradeceu o comprometimento dos colegas ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, André Mendonça e Nunes Marques e também a colaboração dos servidores. O ministro Gilmar Mendes, decano do colegiado, destacou a importância para a sociedade brasileira de alguns julgamentos que foram conduzidos pela segunda turma durante este ano. Mendes lembrou, por exemplo, a anulação com base no Marco Civil da Internet de provas obtidas a partir do congelamento de dados pessoais disponíveis online sem prévia autorização judicial e destacou também o julgamento que fixou a impossibilidade do Ministério Público requisitar a autoridades fiscais dados bancários e fiscais protegidos por sigilo constitucional sem autorização judicial. Agora são 6 horas e 28 minutos. No próximo bloco, um giro pelos tribunais brasileiros. Radar da Justiça. Vamos agora saber o que é notícia nas cortes do Brasil. No Rio de Janeiro, Semana pela Paz em Casa encerra o ano com mais de 800 condenações por violência doméstica. Destaque de Lígia de Matos. A 28ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, encerrou o ano de 2024 com dados relevantes envolvendo a violência contra a mulher. Foram 930 audiências de instrução e julgamento, mais de 900 medidas protetivas de urgência, 880 condenações por violência doméstica e 19 por feminicídio. Outros 96.500 casos de violência doméstica e mais de 800 de feminicídio ainda aguardam sentença. O Judiciário do Acre realiza audiência pública para tratar de direitos e acesso à saúde para pessoas com autismo. Mércia Lívia. Para enfrentar preconceitos, garantir direitos e, especialmente, acesso à saúde para pessoas com autismo, a segunda Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Rio Branco realizou uma audiência pública. A sessão foi convocada devido à ação civil pública que tramita na unidade, solicitando providências quanto à falta de vagas para atendimentos multidisciplinares de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. Presos do semiaberto de Campo Grande reformam 16ª escola pública. Destaque de Cid Marcos. O programa Revitalizando a Educação com Liberdade, idealizado pelo Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, iniciou a 16ª reforma no último dia 5 de dezembro. A ação une a reabilitação social de internos do regime semiaberto ao benefício direto para a comunidade escolar. Com um investimento de R$650 mil, utiliza a mão de obra prisional, além de recursos financeiros provenientes do desconto de 10% nos salários dos detentos que trabalham em convênios via poder público na capital sul-mato-grossense. Juizado da Infância e Juventude de Macapá inicia mais um ciclo de audiências concentradas. Cristina Mara. O Juizado da Infância e Juventude, área de políticas públicas e execução de medidas socioeducativas de Macapá, deu início a mais um ciclo de audiências concentradas na Casa de Semiliberdade de Macapá e ouviu adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. As audiências têm como objetivo reavaliar as medidas aplicadas a adolescentes que cometeram atos infracionais e estão nos regimes de internação ou semiliberdade. São 6 horas e 33 minutos. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal da TV TJ Minas no YouTube. Uma ótima noite.